Tirania de Aço Capítulo 68 Escalada de força na calada da noite. Sob a falta de iluminação da lua nova, um grupo de indivíduos vestidos com roupas escuras partiu da cidade de Kitzbühel e começou a se envolver em uma trama sinistra para queimar os celeiros locais. Com este ato de sabotagem, o povo de Kitzbühel ficaria sem alimentos armazenados e seria forçado a comprar alimentos de seus vizinhos, para sobreviver. Isso não era apenas um ato de retaliação de Berengário ao Barão Guntram, mas também uma maneira de forçar Guntram à mesa de negociações para que seu carregamento pudesse ser devolvido. Como tal, os indivíduos esgueiravam-se na escuridão da noite em redor dos espigueiros, que eram guardados por uma unidade da guarda municipal. No entanto, os homens pareciam estar meio adormecidos no momento e estavam tendo dificuldades para permanecer acordados. Isso porque eles estiveram na taverna mais cedo naquela noite e beberam vinho misturado com um sedativo, que os funcionários da taverna local lhes forneceram. Todo o pessoal da taverna estava direta ou indiretamente envolvido com a rede de espionagem de Berengário. Os sabotadores esperaram mais 15 minutos antes que os homens ficassem completamente inconscientes. Depois, acenderam algumas tochas que trouxeram e as jogaram dentro do celeiro. Em pouco tempo, a maioria das lojas de alimentos da cidade foi incendiada, e os criminosos fugiram noite adentro, para nunca serem pegos. Pela manhã, o Barão Guntram von Kitzbühel estava furioso. Ele não sabia como, mas isso só podia ser ato do regente do baronato vizinho, que mais teria causa e consciência de se envolver em tal comportamento vil. Atualmente, ele se sentou com seu conselho de conselheiros, cada um com uma visão diferente sobre como prosseguir. Seu chanceler foi o primeiro a falar de suas preocupações entre o grupo de homens idosos. Este é claramente um ato para nos trazer para a mesa de negociações. Eu digo que cumprimos antes que as coisas saiam do controle. Devemos devolver o carregamento e permitir que seus comerciantes passem livremente por nossas terras sob a condição de que Kufstein nos compense pela perda de lojas de alimentos. É a única ação razoável. O Marechal de Guntram tinha uma opinião totalmente diferente. Cuspiu no chão, desgostoso com a opinião do chanceler sobre o assunto. O que precisamos fazer é devolver esta ação, desprezível na mesma moeda. Se pudermos incendiar seus celeiros, eles ficarão em uma situação tão ruim quanto nós. Então eles pensarão duas vezes antes de nos provocar mais. Rapidamente a Câmara do Conselho começou a brigar, pois nenhum dos conselheiros do Barão Guntram conseguiu concordar com uma solução. Por fim, o barão deu um soco na mesa e deu a conhecer sua decisão. Vamos devolver este ato de sabotagem com um dos nossos. Não só vamos queimar seus celeiros, mas vamos sabotar suas fábricas de aço das quais ele tanto se orgulha. Dessa forma, prejudicaremos seu comércio muito mais do que simplesmente apreendendo um carregamento de aço e têxteis. Embora muitos de seus conselheiros reconhecessem que isso poderia levar a uma declaração de guerra, eles não podiam mais influenciar seu barão. Como tal, seu decreto foi feito, e seus sabotadores foram postos em ação. Eles entrariam furtivamente em Kufstein na noite e se envolveriam em seus atos criminosos. Era agora calada da noite, e mais uma vez, um grupo de indivíduos vestidos de preto e mascarados não estava fazendo nada de bom. No entanto, o sapato estava no outro pé desta vez, pois essas pessoas cruzaram rapidamente a fronteira e cavalgaram em direção a Kufstein sob o manto da escuridão. No entanto, infelizmente para eles, Berengar esperava um ato de retaliação e colocou suas forças nas sombras na tarefa de caçar e eliminar os pretensos sabotadores. No momento em que pisaram em Kufstein, suas ações já estavam sendo monitoradas de perto pelos assassinos de Berengário. A guarda municipal guardava fortemente o distrito industrial e, como tal, os sabotadores não conseguiam encontrar uma maneira de entrar sem serem notados. Em pouco tempo, o líder do grupo exclamou derrotado. Isso é impossível. Por que diabos ele tem esse lugar trancado como se fosse uma fortaleza? No entanto, uma voz desconhecida veio das sombras, o que imediatamente colocou ele e sua equipe em alerta máximo. No entanto, a origem da voz estava completamente envolta na escuridão. Porque Sua Majestade Berengar tem muitos segredos a esconder. Mais ou menos como estes, a última coisa que os pretensos sabotadores viram foi um clarão de luz ofuscante ao ouvirem o estrondo das armas ecoarem na noite. Antes que pudessem reagir, seus corpos foram despedaçados pelas pistolas de pederneira giratórias dos assassinos que cercaram os sabotadores sem seu conhecimento.
Essas armas protótipo foram emitidas para espiões e assassinos de Berengar e foram baseadas na pistola de pederneira giratória Collier de sua vida anterior. Imediatamente os guardas da cidade foram alertados e correram ao som dos tiros com seus mosquetes carregados e prontos para o combate. No entanto, quando chegaram, viram os cadáveres dos sabotadores crivados, de balas de mosquete, sem sinal dos autores. Meia hora depois, Berengar saboreava schnitzel e spätzle com uma bela cerveja gelada na mesa de jantar em que comia sozinho apesar de já passar da meia-noite. Sua família estava toda adormecida, embora, mesmo que estivessem acordados, não importasse. Berengar acostumara-se a comer apenas com Lindy acompanhá-lo. No entanto, ela atualmente não estava presente. Infelizmente, as ações de Lambert devastaram sua família e ele não via Henrietta há semanas. No entanto, de acordo com seus servos, ela ainda estava viva e comendo a comida que lhe era trazida. Quanto à mãe dele, Gisela, ela se isolou ao lado de Segard, onde eles continuaram a ler a Bíblia que Berengar lhe dera para encontrar alguma resposta ao plano do Senhor e, por extensão, às ações pecaminosas de Lambert. Neste momento, Lindy aproximou-se com uma expressão excitada, embora no momento em que viu Berengar comendo um lanche da meia-noite, que por acaso era a sua refeição favorita, ela fez beicinho como uma criança. Você poderia ter me dito o que estava comendo, eu certamente teria me juntado a você. Berengar riu enquanto terminava sua refeição e enxugou a boca com o guardanapo antes de drenar o resto de sua cerveja pelo esôfago. Depois, ele provocou Lindy com sua resposta. Tarde demais agora. Isso fez com que ela ficasse ainda mais amuada, embora, eventualmente, ela se lembrasse de sua razão para procurá-lo e lhe deu as boas notícias. Assim como você esperava, Guntram enviou homens para sabotar o celeiro e as fábricas. Suas mãos os assassinaram antes que pudessem causar qualquer problema. Berengar sorriu maliciosamente enquanto agarrava Lindy e apertava em seu abraço antes de beijá-la apaixonadamente. Excelente, tudo está indo como planejado. Enquanto a violência continuar aumentando, mais cedo ou mais tarde, ele me dará um casus belli válido para eu declarar guerra a ele. Espero que não tenha que esperar muito. Com isso dito, Ellie arrastou sua amante astuta de volta para seu quarto e aproveitou o resto de suas horas de vigília treinando-a. Tirania de Aço capítulo 69 Declaração de guerra Berengar atualmente estava sentado na cadeira de poder dentro de Kufstein, ouvindo os conselheiros de seu pai discutirem sobre assuntos triviais. Ele estava começando a ganhar o desejo de estourar seus próprios miolos com uma de suas pistolas se aquela conversa terrível continuasse por mais tempo. Ao longo das últimas 2 semanas, Berengar estava envolvido em uma guerra de intrigas com seu vizinho, o barão de Kitzbühel. O que começou como uma simples apreensão de bens sob uma investigação falsa rapidamente se transformou em repetidos atos de sabotagem com Berengar obtendo o melhor de Guntram em cada encontro. A essa altura, Berengar estava começando a ficar entediado com quão fácil era vencer Guntram na pequena guerra de intrigas que estavam travando. O barão Guntram von Kitzbühel era um homem profundamente piedoso na casa dos 40 anos, um fervoroso defensor da igreja. Ele doava uma quantia significativa ao Vaticano todos os anos como uma demonstração de sua fé. Em busca de justiça em nome da igreja, o homem tolamente apreendeu as caravanas comerciais de Berengar e as manteve por um longo tempo, enquanto investigava as caravanas por quaisquer materiais heréticos. A essa altura, o homem estava sentado em um estoque significativo de aço e têxteis que deveriam ter sido entregues aos compradores durante esse período. Sem a remessa desses suprimentos, o lucrativo comércio de Berengar para o leste de suas terras estava começando a parar. Embora na superfície Berengar tivesse tentado resolver essas diferenças diplomaticamente, a realidade era que ele estava pressionando significativamente seu rival nos bastidores. Claro, nenhuma das ações de seu agente poderia estar ligada a ele além de mera especulação. O barão Guntram havia prometido inicialmente que, depois que os suprimentos fossem minuciosamente revistos, ele permitiria que eles passassem por suas fronteiras. No entanto, fazia 2 semanas que o homem começara a tomar suas caravanas de comércio, e Berengar começava a perder a paciência com esse assunto. Se ele não conseguisse resolver o problema logo, certamente sofreria pesadas perdas financeiras. No entanto, apenas apreender seus bens e inspecioná-los não era uma causa adequada para a guerra e, como tal, Berengar não poderia forçar Guntram a devolver seus bens.
Enquanto se afasta em um torpor de tédio, o barão Guntram fez o quê? Isso é claramente um ato de guerra. Berengário, com ar de confusão, pois não sabia o que tinha acontecido e decidiu confirmar a situação. Ao que parece, era para ser uma boa notícia. O que é um ato de guerra? Eckhard respeitosamente curvou-se diante de Berengar e relatou a situação atual na fronteira ao seu suzerano. Meu senhor, o barão Guntram declarou que ele irá confiscar seus suprimentos indefinidamente e doá-los à igreja como compensação pelos supostos crimes que você cometeu contra a cristandade. Qualquer evidência para apoiar suas alegações. Apesar das notícias horríveis, um sorriso sádico se espalhou pelo rosto de Berengar ao ouvir as palavras de Eckhard. Finalmente, esta era a sua chance de não apenas usar a força, mas destruir a vadia piedosa de uma vez por todas. Como tal, o jovem regente deu seu decreto imediatamente sem qualquer tipo de hesitação em seu tom. Eckhard, chame as bandeiras e reúna a milícia. Se Guntram acha que pode executar homens sob minha proteção enquanto me rouba como um bandido comum, então ele claramente subestima o meu poder. Além das guarnições locais, quero todo o poder militar de Kufstein implantado na fronteira o mais rápido possível. Eckhard rapidamente bateu no peito em uma saudação. Será feito, meu senhor. Com isso, ele rapidamente partiu e começou a reunir as forças do baronato de Kufstein. O exército profissional que seu pai havia promovido tinha cerca de 1000 homens entre suas fileiras, e eles estariam lutando ao lado da milícia de Berengário, que agora contava com mais de 1300 homens. Se o barão de Kitzbühel queria a guerra, então Berengário estava mais do que feliz em obedecer. Como tal, Berengário rapidamente elaborou uma declaração oficial de guerra para entregar ao barão Guntram, que foi então levado às pressas para o seu território por um diplomata oficial. Embora os outros conselheiros de Berengário rapidamente o rodeassem e tentassem acalmá-lo, em particular, seu chanceler se reuniu ao seu lado e o castigou por recorrer tão rapidamente à violência. Meu senhor, você acredita que é sensato marchar sobre o baronato de Kitzbühel? O barão Guntram tem uma força bastante grande de soldados profissionais bem equipados, e embora seu pai possa ter equipado nossas tropas com excelentes suprimentos, isso não significa que seja fácil sitiar seu poderoso castelo. Eu imploro que você repense essa imprudência e se concentre na diplomacia. Berengário zombou de seu chanceler com desdém. Que propósito este homem tinha para lhe ensinar a arte da guerra? No entanto, ele se absteve de fazer qualquer coisa imprudente e apenas repreendeu o homem. Falco, fui roubado do trabalho do meu povo. Terei satisfação, a totalidade do baronato de Kitzbühel mais do que compensará os bens que me foram roubados. Um olhar de horror se espalhou pelo rosto do chanceler quando ele rapidamente percebeu o que o jovem regente quis dizer com essas palavras. Se você reivindicaria as terras do barão. O olhar sinistro de Berengário pousou em Falco e o fez estremecer de medo. As palavras que o jovem regente pronunciou só aumentaram o pavor que o chanceler sentiu naquele momento. Meu caro chanceler, meu pai está ficando muito velho. Que tipo de filho eu seria se não o tornasse visconde antes que ele parta deste mundo? Berengário usaria essa desculpa para a guerra como meio de destruir toda a família de Guntram e incorporar seu domínio em Kufstein. Isso cumpriria duas das ambições de Berengário, enviando uma mensagem clara aos seus inimigos de que não deveria ser provocado, e expandindo as fronteiras do domínio de sua família. Enquanto Falco olhava para Berengar com uma expressão horrorizada, Berengário marchou para se equipar para a batalha. Ele lideraria pessoalmente suas forças no baronato de Kitzbühel e devastaria seu exército. O jovem regente não pôde deixar de pensar consigo mesmo enquanto se vestia para a guerra que se aproximava. Finalmente, algo interessante aconteceu. Tirania de Aço capítulo 70. Reunindo o exército, o barão Guntram von Kitzbühel estava atualmente sentado em sua cadeira de poder em seu castelo, bebendo de um copo de água. O homem estava atualmente jejuando como sinal de sua dedicação ao Senhor e, como tal, optou por não consumir nada além do líquido natural. Ajoelhado diante dele estava um homem dos domínios de Berengário que cavalgara durante toda a noite para informar o barão da decisão de Berengário. O mensageiro entregou a carta ao barão Guntram com uma expressão preocupada no rosto. Ele não sabia como o barão reagiria ao ser declarado guerra e certamente não queria ser executado por entregar tal mensagem. O barão Guntram leu o conteúdo da carta com uma carranca séria no rosto, que só aumentava à medida que lia. Caro
Barão Guntram von Kitzbühel, recebi a notícia de que você apreendeu ilegalmente meu carregamento para o Conde de Steiermark e, como tal, não o considero nada mais do que um bandido comum. Ao roubar o trabalho do meu povo, tenho direito a uma compensação e, como tal, decidi que vou tirar sua vida e a de sua família, bem como todo o seu domínio como recompensa por suas ações ilegais. Doravante eu Berengário, regente do baronato de Kufstein, nomeado como tal por meu pai, o barão Segar von Kufstein, declarar abertamente guerra ao baronato de Kitzbühel e à casa von Kitzbühel. Que Deus tenha misericórdia de sua alma, pois eu não vou. Sinceramente, regente Berengar von Kufstein. O barão Guntram olhou, furioso, para o mensageiro de Berengário enquanto terminava de ler a mensagem antes de pensar em voz alta. Esse garoto iria seriamente para a guerra por algo tão trivial quanto apreender um pequeno carregamento de aço e tecidos? Verdadeiramente ele é a cria de Satanás e deve ser eliminado para um bem maior. Depois, o homem se levantou de seu assento de poder e desceu os degraus. Ele era um homem, baixo e magro, com longos cabelos grisalhos. Ele era quase como Berengário quando reencarnou neste mundo. No entanto, havia um olhar feroz de determinação em seus olhos azuis de aço enquanto ele olhava para o mensageiro. Você pode retornar ao seu mestre e dizer-lhe que ele é um tolo por declarar guerra a mim, e eu retribuirei o favor tirando sua vida pecaminosa. O mensageiro rapidamente acenou com a cabeça e falou com o barão enfurecido. Farei como me disseste, meu senhor. Depois, o homem correu de volta aos domínios de Berengário o mais rápido que pôde. Por outro lado, o barão Guntram convocou seu marechal, que apareceu atrás da esquina. Ele estava ouvindo toda a conversa de longe. Guntram rapidamente deu ao marechal seu decreto. Reunir as tropas, vamos ver do que isso seria, feito de tirante, vamos. Um sorriso malicioso se espalhou pelo rosto do marechal quando ele respondeu com entusiasmo. Sim, nós vamos. Como tal, o barão Guntram recostou-se em seu assento e permitiu que o marechal assumisse o comando de suas forças, onde encontraria os exércitos de Berengário no campo de batalha antes que ele pudesse ter a capacidade de sitiar o coração do domínio do barão. Berengário estava sentado no chão perto de uma fogueira acesa. Toda a força de sua milícia já havia sido enviada para a fronteira durante a noite. Eles eram uma força que poderia se reunir rapidamente. No entanto, o mesmo não poderia ser dito do resto das forças feudais de seu pai e dos vassalos que as comandavam. Até agora, apenas metade do exército baronês havia chegado. Eles foram principalmente equipados com uma mistura de brigadeiro e placa enquanto armados principalmente com lanças. Enquanto marchava ao lado das forças incrivelmente avançadas da milícia de Berengário, o exército parecia uma mistura de tropas medievais, renascentistas e modernas. Foi realmente um exército único neste mundo. Os acampamentos haviam sido montados na fronteira entre Kufstein e Kitzbühel. Berengário estava apenas esperando a chegada do restante de suas forças, que não deveria demorar mais de um dia. Enquanto estava acampado na fronteira, Berengário limpou a espada em sua mão, que foi recentemente criada e equipada para seus coraceiros. Era um exemplo de um do saque do século XVI-XVII. Essencialmente, era o equivalente renascentista dos infames sabres, que ganhariam destaque em todas as forças de cavalaria da Europa e do mundo ocidental durante o início do período moderno. Nas mãos de seus cuirassiers, era uma arma mortal e causaria estragos em toda a infantaria feudal levemente blindada contra a qual eles certamente lutariam na próxima batalha. Icard aproximou-se de Berengar vestido com a armadura renascentista da milícia com seu mosquete pendurado nas costas. Ele tirou seu burgonete com acabamento em latão enquanto se sentava ao lado de Berengar com uma expressão ansiosa no rosto. As forças restantes devem estar aqui antes do anoitecer. Quais são suas ordens? Berengar acenou com a cabeça em resposta e começou a sorrir com a notícia enquanto dava suas ordens. Deixe os homens descansarem. À primeira luz, nós marcharemos para o território do inimigo. Eu quero que os homens se comportem civilmente, sem estupros ou invasões, e sem assassinatos desnecessários. Estaremos governando essas pessoas em breve, e eu não quero que se criem rancores inúteis. Qualquer um que se comporte dessa maneira será condenado por crimes de guerra e executado por fuzilamento, entendi. Icard assentiu ao ouvir as palavras. Ele estava realmente ficando velho. Com o comando de Berengário e sua ética de como a guerra deve ser conduzida, as formas selvagens de saques em massa e merda após um cerco bem-sucedido desapareceriam em breve.
O alvorecer de uma nova era de guerra estava no horizonte, e as potências feudais da Europa teriam que se adaptar rapidamente ou dobrar os joelhos ao crescente Império Alemão. De qualquer forma, o período medieval estava no limite de sua vida útil. Os dois homens continuaram a conversar por algum tempo antes de se separarem para suas barracas naquela noite. Ao amanhecer, o baronato de Kitzbühel sentiria a ira de uma nova era batendo à sua porta. Por favor, certifique-se de verificar meus outros romances. Tenho